junto do Jason Schreier. Como que é o nome do cara? É isso, você tava quase. Caralho, se tivesse se auto-interrompido, teria dado certo. Schreier. Isso, caralho, eu ia falar isso, mas fiquei reticente, hein? Olha lá. Junto do... Hello, Craig. E pega, Craig. Porra, delícia. Ai. Let's fucking go. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Bonfire Podcast. Dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana no mundo dos videogames. Estamos aqui mais uma vez, esse é o nosso bate-papo número 23. Hoje é segunda-feira, 16 de junho de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com meu co-host, hoje representante da Nintendo e da Sony, Cauê Bonite. E ele que hoje não conseguiu meter um atestado, nosso mestre das curiosidades, Daniel Finamor. E antes da gente começar, eu queria lembrar você que a Bonfire tá com um site novo, tá? A gente deu uma repaginada e tá muito irado, então dá uma conferida, tem um monte de matéria nova todo dia e tem uns reviews saindo junto com nossos parceiros que vale muito a pena a leitura. E no episódio desta semana, vamos comentar sobre os números do PlayStation 5, que parece que superaram seu antecessor, a possibilidade de um mundo aberto no próximo FIFA e o que tinha por trás do fracasso de vendas do Dragon Age Veilguard, nosso querido Cauê Bonite, que fez uma matéria investigativa junto do Jason Schreier e, cara, vai decifrar tudo pra gente do que rolou aí no Dragon Age. Além disso, a gente também teve oficialização de um remake de um jogo de terror super aguardado pela galera. Vamos também destrinchar um pouquinho sobre aquele novo portátil da Microsoft que a gente comentou nos 2 episódios anteriores e, é claro, os principais lançamentos da semana e, como sempre, o Finamor tá guardando aquela curiosidade pra gente. É nóis. Ou seja, vou resumir a minha participação em 2 tópicos. Cultura woke e compre um PlayStation 5. Agora vai. Ai. Só uma observação aqui, tá? Eu não posso meter tanto atestado igual o Diegão falou, que senão me afastam, né, pela INSS. Eu não posso correr esse risco. Agora tá cheio de gente na fila aí, ô Finamor. Cheio de contribuidor no nosso site. Seu emprego está em risco. Verdade. Bom, então vamos começar aqui já falando de notícia boa, né? Notícia legal. Eu particularmente gosto da manchete, apesar, né, de que as justificativas a gente vai poder discutir um pouquinho sobre. A Sony divulgou hoje na gravação, né, deste episódio que o PlayStation 5 finalmente superou o PlayStation 4 em número de jogadores ativos. Esse é um marco que foi alcançado aí após 5 anos, né, do lançamento do PlayStation 5. Caraca, 5 anos. E pois é, né? Essa já não é mais a nova geração, faz tempo. E ele é um indício, né? Esse dado é um indício de uma transição que é significativa para essa base de usuários da empresa, né? Então, as pessoas estão migrando de fato, né? Do seu PlayStation 4 para o seu PlayStation 5 agora. E apesar, né, do PlayStation 4 ainda ser uma referência em quantidade de jogos, né? Tem uma biblioteca aí gigantesca de games. Esse engajamento aí dos jogadores está realmente migrando consistentemente aí para o novo console. E a Sony atribui essa vitória, vamos dizer assim, né, a fatores como a maior disponibilidade do console no mercado global, isso é realmente um fator, o lançamento de títulos exclusivos de peso, esse é um fator, né? Vamos discutir um pouquinho, talvez. A adoção dos serviços, né? E melhoria dos serviços da PlayStation Plus, que apesar de estar sempre custando muito mais caro do que deveria, é inegável de que ela está um pouco melhor do que esteve na geração passada. E além disso, a retrocompatibilidade é um ponto também bem importante, né? Já que essa biblioteca vasta aí do PlayStation 4 pode ser aproveitada no PlayStation 5 ou você pode pagar pelos remasters do PlayStation 4 no PlayStation 5. Você também pode fazer isso, se você for um otário. Caralho. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de leigo, né? Já que eu não tenho PlayStation. Os jogos de PS4 são retrocompatíveis. Eles vão pro PS5 também com melhoria gráfica, 60 FPS a custo zero? Alguns jogos sim. Outros eles cobram com a justificativa de fazer um remaster e adicionar essas melhorias, né? Por exemplo, o The Last of Us Part 2, que ganhou o remaster, né? Ele chegou antes de ganhar o remaster a ganhar uma versão de PlayStation 5 com essas melhorias aí de performance. Mas depois eles fizeram a melhoria da melhoria, né? E aí, obviamente, já deram uma vez, né? Não vão fazer isso de novo. Entendi. Agora eu te faço uma pergunta, Finamor. Por que você não tem um PlayStation 5?
Cara, aqui é PC Master Race, cara. Já desde 1995, o Cauê. E outra, nenhum título exclusivo da Sony me desperta interesse. E na Sony é tudo mais caro. Não vejo motivos para ter um PS5, um PlayStation hoje em dia. Não vejo motivos. Olha aí. E tá tudo saindo pra PC também, né? Os jogos da Sony. Isso é verdade. Eu já tive mais eu não motivos. pago pra jogar online no PC, hein? Nossa senhora, isso é foda. Eu já tive mais motivos pra ter um PlayStation 5, mas eu sempre falo, né? O meu principal motivo de ter sido, por muitos anos, cliente da Sony e dono de PlayStation é por causa da exclusividade dos Final Fantasy, principalmente do Final Fantasy VII Remake. Isso vai acabar provavelmente na próxima geração, e aí, né, se tudo correr bem, eu poderei me livrar deste karma. Ó, prevejo aí Final Fantasy lançando no Game Pass, tá? Nossa senhora, hein? Mal posso esperar. Cauê, mas com essa mudança, né, e a Sony deixando claro, né, que o Play 5 agora superou o número de jogadores, é mais uma justificativa, né, pra ela continuar, assim, deixando o Play 4 de lado, né, lembrando que os jogos da Plus, né, a partir do ano que vem não vão mais sair pra Play 4, né, e aos poucos ela vai abandonando esse suporte, né, mirando aí no seu novo, né, como a gente falou, entre aspas, novo console. Mas é que eu tava pensando, hoje tem, tipo, uns 10 jogos que só rodam no Play 5, mas não rodam no Play 4, a gente tem, tipo, uma quantia, assim, que justifique o cara pegar um Play 5? Cara, olha, talvez tenha, mas eu ia precisar de uns minutos pra fazer essa conta, tá? Sem ironia. De cara, você me perguntou assim, tá, Final Fantasy VII Rebirth, Returnal, e cara, ia precisar pensar um pouco, assim, pra chegar nessa conclusão, porque... Entendi. Ainda, eu acho que assim, até, vamos dizer assim, até ano passado, acho que a Sony ainda tava nessa, de vamos lançar jogos para as duas plataformas, né, nas duas gerações, pra gente conseguir vender mais. E eu acho que eles quebram um pouco isso, mas eu acho que foi mais motivado pelos estúdios do que pela própria Sony. Faz sentido. A gente viu aí, por exemplo, o Final Fantasy VII Rebirth que eu mencionei e o Final Fantasy XVI também. Foi um exclusivo também de PlayStation 5 na ocasião. Felizmente não é mais, né? E eu acho que isso talvez dependa mais dos estúdios do que da própria Sony. Por exemplo, o Elden Ring Night Rain, a From Software lançou para PlayStation 4 e Xbox One. Então, será que a Sony ou a Microsoft teria poder de intervir e falar, não, eu quero que você lance só nos novos consoles para que o jogo tenha uma performance melhor? Eu acho pouco provável. Excelente, entendi. Mas eu deixo essa pergunta aí pro ouvinte também, assim. Vocês acham hoje vale a pena investir puramente no Play 5 pelos seus exclusivos, tá? Tipo, jogos que só rodam no Play 5, tá? Se roda no Play 4 ainda, não vale. A resposta é não. Mas falando em jogos aí, com uma pegada diferente, talvez, nosso diretor hoje escreveu uma matéria sensacional, talvez uma das primeiras do Brasil a relatar isso, em que possivelmente o próximo FIFA, ou EA FC agora, né, chamado, talvez tenha um mundo aberto no seu próximo lançamento. Então preparei pra galera que gosta de um futebol, gosta ali, que talvez, além do cotidiano lá, daquele Pro Clubes que chama, né, deve ser alguma coisa nesse sentido. Além do clássico, você também talvez tenha um ambiente mais aberto ali pra poder explorar na mesma receita em que o NBA 2K já fez, tá? Então já tem um precedente lá, tem ali um hub, um local aberto onde você possa explorar, além daquelas partidas cotidianas que a gente tá acostumado. Ô Diego, acho que é uma tendência mesmo, né? A própria EA aí já tinha lançado outros jogos, né, de esportes, como você comentou, com essa abordagem, né? E eu posso mencionar um outro jogo que nem é dessa empresa, que é o Street Fighter 6, né, da Capcom, que ele tem essa hub também de mundo aberto, onde você senta na máquina de fliperama lá e as pessoas vão se enfrentar sentando na máquina pra jogar contra você, né? Então, parece uma tendência. Eu, honestamente, não sei exatamente sob que perspectiva de desenvolvimento isso pode ser uma ideia boa, mas tá rolando, né? Pois é. Você tá andando no mundo, acha um amigo e chama pro X1. Tomou o vão de perna, toma uma bicuda, igual era na infância, lembra? Já pensou? Ia ser massa, tá? Ia ser muito legal, cara. Mas confesso pra vocês que minha única expectativa aí com o FIFA seria, né, talvez diminuir ou até mesmo tirar a questão das loot boxes dentro do jogo, né? Porque assim, pra nós, adultos, tal, com poder aquisitivo, enfim, é uma coisa. Mas, cara, tem muita criança que joga essa porra. E a loot box tá lá, todo dia. É cassino, velho. Criançada tá cassino dentro do FIFA. E assim, pros pais, meu filho tá jogando ali um futebolzinho, não tem problema. Na real, ele tá lá apostando. Tipo, porra, isso até é chegar a fatura foda. do cartão. Até chegar, meu amigo.
A gente sabe que não vai mudar, né? Esse é o modo EA de ser. Perfeita definição. Bom, meu querido host, agora eu vou falar aqui sobre a matéria, né, que a gente cobriu, abordando o artigo do Jason Schreier a respeito de vários, múltiplos, diversos, inúmeros fatores que levaram o Dragon Age The Veilguard ao fracasso. Você que eventualmente nos acompanha aí de outros canais, vocês sabem aí que o Diego e o Finamor vieram lá do Nerfcast, né? E eu e o Diego participamos de um episódio do Nerfcast justamente onde a gente falou bastante, né? Horas sobre o Dragon Age The Veilguard, e a gente defendeu bastante o jogo, né? Dizendo que ele sofria por um hate que não era muito justificado, apesar dele estar muito distante de ser o melhor Dragon Age que já houve. Agora, a gente descobre que, de fato, todo esse hate direcionado aí a alguns pontos específicos do jogo parece mesmo que eram muito injustificados, porque o Jason Schreier entrevistou dezenas de colaboradores envolvidos com o projeto e ex-colaboradores também, e construiu ali uma linha de raciocínio, né, baseado nas opiniões deles a respeito do fracasso do jogo, dizendo que, sobretudo, a influência da EA foi o que mais afetou o desenvolvimento desse jogo. Fazendo uma recapitulação rápida aqui, em 2008 a EA compra a BioWare e o primeiro jogo que a BioWare lança dentro da EA é o Dragon Age Inquisition, que é sucesso de vendas, que é jogo do ano na ocasião, e é um puta jogaço, bom pra caramba, e é dito, e o Jason Schreier já dizia isso na época do Anthem, que ele fez uma reportagem também a respeito da BioWare, que o time de desenvolvimento do Dragon Age, ele é meio bagunçado, inclusive ele até usa a expressão que utilizam dentro da EA de que eles são os piratas, que eles fazem as coisas tudo de qualquer jeito, vai pra um lado, vai pro outro e de repente chega no cais, chega na Ilha do Tesouro, consegue entregar o jogo, eles fazem do jeito deles e acaba dando certo. Quando eles lançam Dragon Age e o jogo é eleito jogo do ano e vende pra caramba, eles falam, beleza, esse nosso jeito de trabalhar funciona e a gente vai continuar trabalhando assim. Nessa hora, vem a demanda da EA de queremos um live service e falam, vocês vão fazer, toma, cria aí uma nova IP, e aí eles fazem o finado Anthem, né, que tinha muito potencial, mas nunca se provou um live service de fato, né? Ele tinha erros primários, como por exemplo, o cálculo do dano que você tinha, que você causava nos inimigos, ele não era calculado baseado na sua build, ele era um número aleatório. Eles realmente não sabiam fazer esse tipo de jogo. E é dito na matéria que eles admitem isso, inclusive. Eles fazem o Anthem fracassa, eles fazem o Mass Effect Andromeda, que também fracassa, a EA dobra a aposta e fala, vocês fizeram o Anthem, deu errado, mas foi porque era uma IP nova. Vamos pegar uma IP conhecida e vamos fazer o live service com ela. Faz aí o Anthem com dragões, que seria, né, o Dragon Age The Veilguard, que a essa altura já estava em processo de desenvolvimento como um jogo single player. Então eles pegam essa estrutura, mudam para um live service, trabalham anos nesse formato. Nessa época tem trocas constantes de gestão, até que o último gestor do projeto fala, não vamos fazer live service, depois de 4 anos de desenvolvimento. Chega na EA e fala, a gente não vai fazer. Eles concordam, mas falam, tá bom, então você tem 1 ano e meio pra entregar esse jogo pra mim, sem ser um live service. E aí, o que eles fazem? Remendam o jogo. Pega tudo que eles tinham feito de live service, que claramente não tem estrutura pra ser um single player, e acabam remendando o jogo, e no fim das contas entregam o Dragon Age The Veilguard como ele é. E essa história faz muito sentido, porque até o visual dos personagens parece de um jogo como serviço. Parece uma coisa mais cartunesca pra poder atingir vários públicos. Coisas que você vê em Final Fantasy XIV, que você vê em Lineage, que você vê em Ragnarok, o visual dos Qunari, que foi super questionado, faz todo sentido agora eles terem mudado esse visual, porque tem que ser um personagem mais amigável pra você poder criar o seu e poder viver as suas aventuras com o seu personagem. Então, meus amigos, era pra ser a cultura woke, foi o bom e velho capitalismo ganancioso da EA. Bom que você citou isso, Cauê, porque colaborador de cu é rola, é trabalhador. Bora! É verdade mesmo. Brincadeiras à parte, vamos seguir com o cast, porque a gente tem uma notícia quentinha aqui da Konami, tá? A Konami oficializou o remake do Silent Hill 1. Então, pra você que é fã de jogos de terror, assim como o nosso querido Finamor, né, vai poder desfrutar aí desse terror refeito agora pra nova geração, né? O remake tá sendo feito pela Bluebird Team, um estúdio polonês conhecido por jogos de terror psicológico como Layers of Fear e o The Medium
Oblivion. Esse segundo aqui, cara, ele passou muito batido, porque ele é um jogo muito interessante. Se eu não me engano, ele lançou junto com o Series S ali, com o Series, na verdade, né, com o Xbox Series, e não foi dada muita atenção, mas ele é um jogo extremamente complexo. É meio Double A, assim, talvez por isso que ele não emplacou, mas é um jogo bem interessante. Mas voltando pro Silent Hill aqui, a Konami prometeu que o remake vai ser fiel à história, tá? E a essência do jogo original vai estar presente. Lembrando que eles vão estar fazendo, né, com um novo motor gráfico, o jogo vai estar bem bonitinho agora pra rodar e assustar geral, né, Dan? Do jeito que você gosta de um joguinho de terror. Puta merda, eu sou cagão demais, cara. Não tem coragem. Não tem coragem. Ó, Resident Evil 7 não jogo, nem me pagando. Silent Hill. Qual outro aí que o pessoal fala que é assustado? Dead Space? Não, esquece. The Evil Within. Nossa, esse é bom, mano. Puta, esse é bom. Outlast. Cara, nossa. Não, Outlast é sacanagem, cara. O jogo Vieram com uma ideia aí pra eu jogar em live, né? Só pra tirar onda da minha cara aí e ver o... Audiência do Bonfire Podcast, se você quer esta live, comente abaixo e faz um pix pra nós. Ver o sofrimento alheio. Ai. Pô, mas o The Evil Within que me fez, talvez, não diria perder o medo, mas ganhar coragem pra experimentar esses jogos, cara. Depois que eu joguei o 2, eu meio que entrei no modo assim, ó, se o jogo me dá uma arma, eu tanco. Entende? Então, assim, um Resident Evil, um The Evil Within, legal. Mas você pega um Outlast da vida ali, aí nem fudendo. Não, eu vou ter que correr do bicho só? Nem fudendo. Não. Então você é cagão também, Diegão? Cara, então, mas nesse quesito, se eu tiver uma arma, eu não sou. Pode ser qualquer coisa, pode ser um pedaço de pau. Pode ser um cano, porque, tipo assim, pode. Silent Hill F parece que a mina só usa cano. Tudo bem. Se eu tenho a opção de cair na porrada, beleza. Mas se eu só tenho que fugir e ficar me escondendo, não. Aí não me desce. Outlast é outro nível mesmo. É um pouco demais. É, demais. E sabe o que é demais também, Cauê? Talvez o preço daquela porra daquele portátil da Xbox quando chegar aqui no Brasil. Mas é demais quanto? É demais Nintendo Switch 2 ou é demais, sei lá, fala aí. Aproximadamente 2 Nintendo Switch 2. A gente pode estar vai falando. vir uns 9 pau esse trem aí. Meu amigo. É, cara, ele tá vindo... Assim, é tudo especulativo ainda, né? A gente não tem informações precisas sobre isso, mas baseado em modelos que antecedem, ou até mesmo modelos da concorrência, né? Que tem um preço muito mais elevado do que consoles portáteis, como a gente tá acostumado. O próprio Switch 2, que tá bem caro, né? 4,5 pau. Mas ainda assim, o Xbox Ally vai chegar bem caro. Mas a gente prometeu que vai dar um pouquinho mais de informações sobre ele e vamos lá. Esse dispositivo, ele vai rodar uma versão mais otimizada de Windows, tá? Pra focar no carregamento dos jogos e não no sistema operacional. Ele vai poder também rodar ali diversas bibliotecas. O Game Pass, como a gente viu, obviamente, mas também vai rodar a Steam, vai rodar a Epic Games, vai rodar diversas outras plataformas que você tem o seu joguinho, tá? Então isso é bem interessante, porque você vai ter literalmente um PC de bolso. E pros entusiastas aí que gostam de uns aspectos técnicos dele, ele vai vir com AMD Ryzen Z2 Extreme, uma tela Full HD de 7 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz e um sistema de resfriamento avançadíssimo para garantir um desempenho mais estável nos jogos que exigem um pouquinho mais. Como como Mind's Eye aí, né? Pelo jeito precisa de um puta no PC pra rodar. Da NASA. E o lançamento desse portátil aí chegando, né, vai intensificar essa competição do mercado de portáteis, né? Hoje a gente tem ali o Switch reinando, sem dúvidas, né? Mas tem gente que também tem um Steam Deck, tem outros celulares que são extremamente parrudos hoje, estão rodando muita coisa, tá? Mas a Microsoft tá chegando aí para brincar. Rumores até, né, que o pessoal especula que a Microsoft talvez esteja mirando num futuro assim, com mini PCs em vez até de consoles. Um dos motivos de eu ser jogador de console é o fato de eu não entender absolutamente nenhuma palavra de todas essas que você falou aí uns parágrafos atrás. Eu manjo muito pouco deste tópico, esses números que você fala, marca, etc, seguido de alguma palavra como super, extreme, power ou qualquer coisa. E X, né? Todos tem X no final. X. Me faz achar que parece bem poderoso, mas eu vou deixar o Finamor comentar aí que ele tem mais propriedade. Não, é bastante poderoso. Lembrando que a gente já tem um modelo aí da Asus, né? O ROG Ally, né? Um modelo anterior aí que já é bem poderoso também, batendo de frente aí com o Steam Deck. Mas esse novo aí, né? Com o Z2 Extreme, né? O novo processador aí da AMD. Vai prometer rodar tudo mais um pouco aí, fazer café, fritar ovo e te levar na cama ainda, hein? Agora tá ficando mais interessante. E vai vir salgado. Pode Tem tempo pra contar uma história?
Tem, História cara, triste. 2 minutos. Eu comentei no último cast que eu comprei um Nintendo Switch, né? Aí o diretor ficou achando que era Nintendo Switch 2, né? Depois eu fui obrigado a contar que era apenas um mísero Switch 1. Esse Switch 1 eu comprei de um camarada que tinha comprado o Switch 2. Tá. Beleza, tá então tudo certo. E eu estava esperando ele receber o Switch 2 para eu receber o meu Switch 1 dele. Ele me procura esta semana dizendo que ele comprou o Switch 2 de um cara que foi para os Estados Unidos, que era contato de um dos melhores amigos dele. O cara chegou nos Estados Unidos, pegou o console, mandou fotinho, falou: já comprei, vou levar pra você, vou cobrar só o preço, né, de custo mesmo. Eis que o cara é informado que o videogame está em falta no Brasil, e se está em falta, obviamente, ele inflaciona. Certo. E estão cobrando 7 mil reais. Meu o cara Deus. fez o quê? Vendeu o videogame do meu amigo para uma outra pessoa por 6.500 reais. Ou seja, ele ficou sem Switch 2 e o meu Switch 1 vai ter que esperar mais um pouco. É um sinal, se você isso aí, chorou. É um sinal pra você, Cauê. É um livramento. Não, meu filho já tá gritando em casa aqui todo dia. Videogame do Mario, cara. Brincadeira, pô, eu imagino. É Bad Engine, seu filho é nintendista. Não vai poder jogar o Pokémon Scarlet Violet. Olha só, que tristeza. F no chat se você chorou. Bom, senhores, já que estamos falando aqui de portáteis, né? Vou usar aqui um ataque de oportunidade para trazer uma curiosidade aqui sobre consoles portáteis. E eu faço uma pergunta para os senhores. Vocês sabem qual que é o console portátil mais vendido de todos os tempos? É claro que vocês sabem que vocês estão lendo a pauta, né? Mas fica a pergunta aí pro ouvinte. O mercado de portáteis aí, ele tem uma história bastante rica, né? E cheia de reviravoltas também. Tivemos gigantes aí nesse mercado e outros que, coitados, acabaram ficando aí pelo caminho. Mas quando a gente fala de popularidade e, claro, de vendas também, né? O rei absoluto aí, o campeão de todos, é o Nintendo DS. Ele vendeu 154 milhões de unidades. É muita coisa, né? Eu lembro que tem uma tela dupla, né? Se não me falha a memória, eu não sou nintendista, mas ele tem uma tela dupla, tem um touchscreen, né? Que foi bastante revolucionário aí na época. Certo, Diegão? Certo. Mudou completamente aí o jeito que as pessoas jogavam, né? E conseguiu atrair um público aí bem grande, que ia desde crianças até os mais idosos aí, igual o nosso amigo Diego aqui do Bonfire. E na cola dele aí, né, em segundo lugar, vem o Game Boy, que vendeu aí 118 milhões de unidades. Esse carinha aí praticamente inventou a ideia de jogar em qualquer lugar, né? Virou um símbolo cultural. Off-topic aqui, a minha esposa até comenta, né, que em 94 o pai dela trouxe um Game Boy pra ela do Japão e vinha com Tetris, né? E aí a mãe dela pegou, começou a jogar, gostou e não largava mais o Game Boy, não deixava ninguém jogar. Caraca. Onde ela ia, ela levava o Game Boy pra jogar o Tetris. E em terceiro lugar aí a gente tem o Nintendo Switch, né? Que veio com a proposta de ser híbrido, né? Ser tanto de mesa quanto portátil. E ele passou aí dos 140 milhões de unidades e continua vendendo bastante. Então a Nintendo realmente sabe o que faz nesse mercado de portáteis. Mas... Só uma correção ali, você falou em terceiro lugar, mas o Switch tá em segundo lugar, né? Então, o Switch tá em... verdade, isso, verdade. A gente tem o DS Desculpa. com 150, o Switch, mas o Game Boy, né, como você falou, ele teve a sua importância pra Sim, popularizar sim. jogo mobile, né? Ou portáteis, na verdade. Exatamente, muito obrigado aí pela correção. Mas a gente sabe aí que nem tudo é um mar de rosas, né? A Sony, por exemplo, teve um sucesso bem respeitável aí com o PlayStation Portable, né? Que é o queridinho aí PSP, que vendeu cerca de 82 milhões de unidades. Mas o sucessor dele, né? O PlayStation Vita, não teve a mesma sorte, vendeu só 16 milhões. Sofreu bastante com a chegada aí dos jogos para celular e principalmente com a falta de grandes jogos exclusivos para ele, né? Também existiram outros portáteis aí, né, que marcaram a época, mais em alguns nichos específicos, como o Game Gear da Sega, que tinha a tela colorida, tem o Neo Geo Pocket Color e também o WonderSwan da Bandai, que fez sucesso lá no Japão. E mais recente aí, né, a gente tá vendo uma nova onda surgindo, né, igual a gente já comentou aqui, que são os PCs portáteis, né, como o Steam Deck, o ROG Ally, e não são consoles aí como a gente conhece, né, no sentido mais tradicional, mas estão mudando de novo aí o que significa jogar em qualquer lugar. O foco deles é um público mais hardcore, né, quer ter mais liberdade, quer ter uma biblioteca maior, dos jogos de PC, por exemplo, e no fim das contas aí essa história mostra como que a inovação, né, um bom preço e talvez o mais importante de tudo aí uma biblioteca de jogos
matadoras são essenciais aí para um portátil fazer sucesso. Meu querido, por 9 conto, 10 pau que eu vi aquele Roguelike ali, meu Deus, porra, tem que ser hardcore pra cacete, não, pra jogar. Mas será que é esse o futuro dos videogames? Porque o VR não colou, né? Cara, tempos atrás o VR era o futuro dos games, agora vai ser esses PCs portáteis. Cauê, eu confesso que, cara, um jogo que provavelmente seria muito gostoso de jogar no portátil é o Expedition 33. Puta que eu pariu. Me imaginei deitadinho na cama, coberto, jogando ele no mobile, cara. Meu amigo, olha aqui, agora você me deu uma ideia, viu? O problema é que essa ideia passa por um investimento de alguns milhares de reais. O Cauê vai querer agora um ROG Ally X Ultra Mega Blaster. Olha, Power Extreme. Olha, eu não tenho grandes experiências com portáteis, tá? Os únicos portáteis que eu tive foi o Tamagotchi e também aquele que você tinha o jogo da cobrinha e o Tetris. Basicamente, essa é a minha experiência. Isso. Aquele que ele era meio curvo no meio, assim, por alguma razão, né? Porque ele não era dobrável, mas ele tinha uma lombada no meio, assim. Muito, muito curioso. E eu lembro que eu fiz uma viagem uma época e um amigo meu me emprestou o 3DS dele. E aí eu comprei a fitinha do Ocarina of Time Remake. Remake não, né? Era uma versão, né? Um port. E, cara, foi uma boa adição para aquela viagem, viu? Um dos melhores jogos da história dos videogames. Se você não jogou, você não gosta de videogame, é isso. É verdade, é verdade. E, Cauê, eu tive um portátil, cara, único na minha vida, né? Tirando o Switch atual hoje, mas é da minha esposa. Mas eu tive um portátil que era o PSP e adivinha o que eu jogava nele? Eu comprei ele pra jogar uma coisa. Consegue adivinhar? Cara, não faz a menor ideia. Nem sei que jogo saiu pro PSP. God of War, provavelmente? Não, cara. Um jogo claramente do nosso querido Hideo Kojima. Né? Cara, eu comprei a porra do PSP pra jogar o Metal Gear Peace Walker. Joguei ele e depois me desfiz. Foda-se. Era exclusivo do PSP esse? Ele é exclusivo do PSP. É. Olha, da mesma forma que o PS3 depois também, né? Pra jogar a porra do outro Metal Gear. Enfim, Kojima só me fode. Em japonês. E com isso, meus senhores, a gente vai pro bloco 3 deste episódio, em que a gente vai recomendar para os nossos ouvintes os principais lançamentos aí da semana. Diego, antes da gente recomendar, vamos fazer aqui um adendo de que a gente fala que a gente recomenda, mas é tipo assim, a gente está falando dos jogos que existem. Não ache que a gente simplesmente está dizendo para você adquiri-lo, porque se você entender dessa forma, talvez você tenha comprado o Mind's Eye entre a semana passada e essa. E eu não quero me sentir culpado por fazer ninguém botar dinheiro naquela bomba desgraçada que saiu essa semana e que, bom, você já deve estar sabendo nessa altura, né, o tamanho do flop, e os caras estavam tão certos de que o jogo estava totalmente zoado que o embargo dele só caiu 3 dias depois do lançamento, que foi hoje, dia da gravação deste episódio, e ele está com uma nota 43 no Metacritic, ou seja, se pá, ele não é muito bom, tá bom? Então, não compre Mind's Eye, apenas veja os clipes na internet dos bugs, que é bem engraçado. Não quero ter que mandar pra ninguém aquele meme do menininho, hein? Se fudeu, se fudeu. E Cauê, deixa eu aproveitar, também antes de chegar nas recomendações ou não, né? E comentar que lá no nosso site saiu uma review sobre um desses lançamentos que a gente comentou aqui, que foi o lançamento da DLC do Lies of P. E na nossa cobertura dos eventos que a gente fez no nosso episódio especial, a gente fez um comentário sobre essa expansão, e o nosso mais novo colaborador da Bonfire, nosso querido Dorsal, fez uma review sensacional em que ele define a experiência como lágrimas, sangue e neve. Ficou interessado? Dá uma conferida lá no nosso site que vale a pena. E agora a gente vai para os lançamentos da semana, porque já no dia 16 de junho a gente tem uma trilogia voltando que é bem divertida, que é a Gex Trilogy. Se você conhece o largato mais famoso aí dos videogames, vale a pena dar uma chance, que os 3 primeiros jogos voltaram neste remaster. Então você tem o primeiro jogo, que é um Gex 2D, e as sequências 3D, que valem muito a pena. Porra, eu tenho uma puta memória afetiva com esse jogo, ele é muito divertido. Eu também, cara. Esse aqui dá pra gente falar, a gente recomenda, porque a gente já jogou e é bom pra cacete, cara. Gex é muito bom, legal. Cara, ele tem um humor sensacional e as fases são muito bem construídas, o jogo é bem divertidinho e ele vai estar disponível pra Play 5, Xbox Series, Nintendo Switch e PC. E o outro lançamento, que talvez uma possível recomendação, também agora
agora é o Rematch, que é um jogo de futebol com um ritmo bem mais acelerado daquele que a gente tá acostumado, onde no campo cabem apenas 10 jogadores, 5 para cada lado. Na maior receita estilo Rocket League, tá? Só que sem os carros e os poderes e andar na parede. Ainda assim, o jogo parece bem promissor e bem divertido. Ele vai estar disponível para Play 5, Xbox Series e também para PC. E chegamos ao final desse episódio. E lembrando que aqui na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes do mundo dos games e nosso programa vai ao ar toda segunda-feira. E como diria o sábio mestre Yoda, ao ouvinte novamente frisar eu devo, pois mídia independente a Bonfire é. Com a informação em tudo que fazemos, nosso compromisso está. É isso aí. Meu Deus, caralho, mano. Olha, eu não vou falar a minha parte em Yodês, nem fodendo. Mas eu quero lembrar que você pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através dos nossos conteúdos, né? Nós estamos no YouTube, no TikTok, no Instagram, no Twitter, onde mais? No nosso site, no Spotify e em todas as mídias de áudio aí que você pode ouvir o nosso podcast. A gente tá em todo lugar. Se você não acompanha a gente, você tá errado. É basicamente isso. E os links estão na descrição para você corrigir o seu erro, caso você esteja o cometendo. Perfeitamente, Cauê. E se você conhece alguém que gostaria de ficar mais informado sobre o mundo dos videogames, compartilha a palavra da Bonfire, tanto no site quanto no podcast, né? Ou até mesmo nas nossas mídias verticais, como o Cauê comentou aí, dá sempre pra ficar mais informado ou pra se divertir vendo conteúdos bem descontraídos. Ajuda nós. E com isso a gente encerra o programa dessa semana. Nos falamos na semana que vem. Tamo junto, galera. Obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau.